Acabou o recreio. É melhor voltar para a sala de aula logo e aprender de vez como funciona o Brasil. Senão a gente corre o risco de não resolver nada nesse país. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Represento aqui todas as mulheres. O barulho político que estamos vivendo e a generalização mal-humorada sobre o Brasil tem prejudicado nossa capacidade de corrigir os problemas, porque, não raro, a maioria estridente identifica mal a origem do problema. Aliás, tem 3 maneiras de não se resolver um problema. Primeiro é não reconhecer que o problema existe. A segunda é justamente o que eu disse antes, identificar errado a causa do problema. A terceira é colocar alguém incompetente para resolver o problema. No Pensando Brasil desta semana, aqui pela TV CIE, você acompanha uma entrevista com o Procurador de Justiça César Dario Mariano, do Ministério Público de São Paulo, que relata 2 decisões judiciais recentes de cortes superiores em Brasília, que chamam a atenção pela interpretação, digamos, peculiar dos ministros em relação ao tráfico de drogas. Na primeira, o Supremo Tribunal Federal decide que não cabe aplicar prisão preventiva a um traficante porque ele era primário, com bons antecedentes, e era apenas o transportador, conhecido como mula. Os 186 quilos de cocaína apreendidos em flagrante com o traficante não foram suficientes para mantê-lo preso. Num outro caso semelhante, este no Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de 354 quilos e 600 gramas de maconha também não foi quantidade suficiente para a manutenção de prisão preventiva do acusado de tráfico, porque, além de primário, fazia apenas o trabalho de batedor, de avisar os traficantes que a polícia estava chegando. Ambas as histórias trazem mais ingredientes que assombrariam os pagadores de impostos do Brasil. Mas só os números das apreensões são escandalosos. 186 quilos de cocaína e 354 quilos de maconha apreendidos. Tudo isso não foi suficiente, não convenceu o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça a manterem em prisão preventiva, decretada por juízes de cortes inferiores, os agentes do tráfico presos com quantidades obscenas da droga. Sendo assim, puderam voltar à liberdade e, eventualmente, ao trabalho criminoso. Como o tráfico é uma rede criminosa que funciona como uma série de engrenagens, o mula que transporta a droga ou o batedor que avisa o traficante para se esconder da polícia não são personagens menores da organização, mas engrenagens absolutamente necessárias para a máquina do crime funcionar. Com as novas interpretações da lei pelas cortes superiores, que agora solta traficantes, a consequência quase óbvia é que o tráfico e a violência podem aumentar. Tão óbvio quanto, e este é um segundo problema, será ouvir da população acuada e dos órgãos de imprensa que, diante do aumento da violência do tráfico, falta a polícia, falta preparo aos policiais, ações de inteligência, etc. Bom, tudo isso. Nós já ouvimos essas coisas antes. Mas nesses 2 casos, a polícia, que sim, merece melhores salários, e estrutura e treinamento nunca são demais, fez um trabalho brilhante de apreensão de quantidade enorme de droga, cujos traficantes foram soltos porque juízes de cortes superiores não viram razão para mantê-los presos. Onde está, então, o real problema? Voltando às minhas 3 razões de o porquê não resolvemos nossos problemas, com base nesses 2 casos, é razoável supor que a sociedade e a polícia entendem como o tráfico funciona e que isso causa violência. A polícia é capaz de prender os traficantes, enquanto juízes de cortes superiores podem soltá-los e a sociedade, que não tem acesso ao Supremo e ao STJ porque ministros não são eleitos, reclama da polícia, que está mais perto, e até de governadores e do presidente da República de plantão, seja ele quem for, que vivem de voto, controlam a polícia, mas não controlam a justiça. A pergunta que resta é, sem discutir a competência jurídica dos ministros do Supremo e do STJ, são eles competentes para combater o tráfico e a violência que assolam a sociedade brasileira? Um último ponto. Na pandemia, de forma muito justa, estamos valorizando os profissionais de saúde de hospitais como a linha de frente de combate ao vírus para salvar pessoas. A linha de frente do combate ao tráfico e à violência é a polícia. São os policiais. Até a semana que vem. Eu tenho muitas histórias. Aprendi em São Paulo. Represento aqui todas as mulheres.